Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez no nosso devocional. Eu já quero agradecer a Deus pela tua vida, todos vocês que estão inscritos neste canal, você que se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, mas com certeza você vai se inscrever. Eu quero te pedir para que você venha nos assistir até o final. Assista o vídeo até o final. No final, deixa seu comentário, deixa seu like ali, né? Ajude-nos a falar da palavra de Deus. Aí vai alegrar meu coração. Com certeza Deus tem uma recompensa para a tua vida. Deus abençoe a todos vocês e vamos estar meditando na palavra do Senhor nesse momento, no livro de Atos, capítulo 10. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui o versículo. Glória a Deus. Vamos começar do versículo 9, no livro de Atos dos Apóstolos, onde a palavra do Senhor vai nos dizer. É a visão do lençol, né? Olha aí, no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo da terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu, a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha que maravilha, até aqui, né? Até o 22. Pedro estava na casa dele, orando. Ele estava esperando, né? Para preparar sua alimentação, o seu almoço, o seu jantar, que ele estava com muita fome, que ele tinha acabado de chegar em casa. E ele estava ali, né? Ele adormeceu e teve um arrebatamento de sentidos. Só que nesse mesmo instante, Cornélio, centurião romano, ele estava orando na casa dele, do outro lado. Ele estava orando ali. E Deus mostrou para Cornélio que Deus tinha uma obra na vida dele. Deus mostrou, né, com os anjos e falou a respeito de Pedro. Então vamos falar sobre Pedro, sobre preconceito, porque Pedro era preconceituoso. Ele achava que somente os judeus teriam salvação e ele não gostava de se misturar com ninguém. Com os gentios ele não se misturava, com os romanos. Então, muitas pessoas interpretam erroneamente, acreditando que aqui Deus estava falando da liberação de animais que eram proibidos para a alimentação do homem, deixando de compreender que eles simbolizavam os gentios.
Então, aqueles animais que Deus mostrou na visão para Pedro não era sobre o alimento, mas era sobre os gentios. Então, Deus estava dando essa revelação para Pedro, né? Como Cornélio era comandante romano, que mesmo estando interessado em conhecer a Deus dos judeus, era por eles considerado imundo e destituído da graça salvadora de Jesus, entre os quais estava Pedro. Pedro achava que os gentios não tinham salvação, que os gentios estavam fora, né, de alcançar a graça. Mas, ao ordenar a Pedro que não considerasse imundo o que ele purificou, o Senhor se referia a Cornélio e a sua família. Porque para Pedro, Cornélio, sua família e os romanos, os gentios eram pessoas imundas, pessoas impuras. Mas Deus queria Deus tinha um propósito com Pedro, Deus queria tratar Pedro, Deus queria transformar Pedro, Deus queria mudar o conceito de Pedro. Por isso que Deus permitiu esta visão. Porque Deus ele poderia ter mandado qualquer um outro profeta na casa de Cornélio, se Deus tinha uma obra na vida dele, para falar da palavra, né, para pregar para a palavra, porque Cornélio já orava, já buscava a Deus, fazia boas obras, mas Deus queria trabalhar no coração de Pedro. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quando Ele quer trabalhar no nosso coração, Deus vai criar situação. Olha só, a distinção ao ordenar Pedro considerasse imundo o que ele purificava, o Senhor se referia a Cornélio e a sua família, que deviam ser considerados como pessoas amadas por Cristo e perfeitamente aptas para fazerem parte da igreja. Porque às vezes nós, nos dias de hoje, nós olhamos para as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que estão perdidas, nós mesmos já condenamos, achamos que ela não tem direito de estar na casa de Deus, né? Então, olha, a distinção negativa com a qual os judeus tratavam os gentios estava claramente simbolizada nos animais imundos que Pedro abominava. Como ele abominava aqueles animais imundos, igualmente abominava qualquer pessoa que não fosse da sua raça. Então ele abominava as pessoas que não fossem judeus. E o importante é destacar que Deus poderia ter alcançado Cornélio e sua família de outra maneira, até mesmo usando Felipe, que curiosamente se encontrava em Cesareia, a cidade de Cornélio. Mas, entretanto, o Senhor preferiu enviar mensageiros a Pedro, que estava a 45 quilômetros de distância. E após ter-lhe dado aquela visão do lençol, determinou que ele os acompanhasse até a casa de Cornélio. Porque a intenção do Senhor não era apenas salvar aquela família romana, mas especialmente salvar a Pedro do pecado, do preconceito que é abominável a Deus. Deus abomina o preconceito, porque para Deus somos todos iguais. Todos temos direito da salvação, basta apenas aceitar a Jesus. A história termina com o batismo de Cornélio, a sua casa, e com a compreensão da parte de Pedro, de que um cristão não deve fazer acepção de pessoas, pois para Deus, como bem entendia o apóstolo Paulo, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem ou mulher, porque todos são um em Cristo. Se você sofre por causa de alguma discriminação ou preconceito, não se importe com o juízo e a aceitação dos homens. Lembre-se antes de que o que realmente importa é ser aceita e amada por Deus, que a todos trata igualmente. Glória a Deus. Então nós vemos aqui nesta passagem que Deus, ele trata todos igualmente. Deus abomina o preconceito e Pedro precisava dessa lição.
Deus precisava tratar com Pedro. E quando Pedro teve essa visão, e qual o mensageiro chegou ali, chamou a Pedro para ir até a casa de Cornélio, ele entendeu o recado de Deus. Aí ele foi até lá. Aí ele chegou até lá, mas quando Deus impulsionou ele para que ele viesse pregar o evangelho àquela família, que ele viesse apresentar a Cristo, aí Pedro começou a falar, começou a pregar a palavra. De repente toda a família de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo, porque Deus, ele não nega, ele não rejeita ninguém que conhece a palavra e abre o coração para ele. Então nós temos que ter uma vida sem preconceito. Olha, muitos cristãos, ao lerem o relato da visão de Pedro, teve sobre o lençol, fazem uma aplicação equivocada dela, acreditando que se trata de questão alimentares. Mas o contexto deixa claro que não se trata da liberação de alimentos imundos, e sim que estes animais representavam os gentios, a quem os judeus, inclusive Pedro, consideravam imundos e indignos de receberem a salvação. Já se haviam passado 10 anos desde a ordem de Jesus para que seus discípulos pregassem o evangelho a todas as nações. E é incrível que nenhum deles havia ainda cumprido esta ordem. Olha só. O Senhor queria que seus discípulos pregassem o evangelho aos gentios, mas eles se demoravam a fazê-los, pois o preconceito estava imobilizando. O povo judeu estava com preconceito. Eles achavam que o gentio não tinha salvação. Eles achavam que a salvação era só para os judeus. Então eles não estavam pregando a palavra. Por isso Deus teve que fazer, usar essa situação, criar esse cenário para Pedro, dar essa visão do lençol para Pedro. Olha, ordenando a Pedro que se alimentasse daqueles animais imundos, a qual o Senhor deixou. E o seu discípulo perplexo sobre qual seria o significado da visão. Ele não estava entendendo. Poderia ele comer animais imundos? Se a palavra de Deus era bastante clara sobre esta questão, então Pedro sabia, ele não ia comer aquilo, Aí Pedro era deveras cuidadoso em não comer o menor bocado de algo que as escrituras proibiam, daí a sua perplexidade. Neste momento, os homens enviados por Cornélio estavam batendo a porta para convidar Pedro a ir com eles para Cesareia. E o Espírito Santo diz: então estão aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, sem duvidar, porque eu os enviei. Então Deus se revelou para Pedro: foi eu que mandei esses 3 homens vir te buscar. Então vai com eles, não questiona, obedece a minha palavra e vai. E o Senhor lidou com Pedro de maneira admirável. Se não fosse a visão do lençol, ele nunca teria ido à casa de Cornélio. Pedro aprendeu bem a lição. Ele reconheceu que Cornélio, apesar de ser um gentil, era tão valioso para Deus como ele mesmo. Mais tarde, falando à liderança da igreja em Jerusalém, Pedro referiu-se à visão que tivera para convencê-los de que deveriam trabalhar pelos gentios. Pedro informou-os que os gentios também haviam sido batizados com o Espírito Santo e concluiu: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir? Pedro conheceu, ele não poderia resistir a Deus. Tomar o Espírito Santo afastasse do meu coração o pecado do preconceito contra as minorias. Que ele nos faça entender que Deus ama a todas as pessoas igualmente, independentemente da cor da pele, da sua nacionalidade, da cultura ou posição social. Que o Senhor nos use como usou a Pedro, para que sejamos bem-sucedidos na proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Tomara,
que Deus dê visão a todos nós, para que nós possamos ser usados como Pedro. Porque nos dias de hoje muitas pessoas têm preconceito. Nós vemos um drogado, uma prostituta, uma pessoa, né, na rua, uns mendigos, a gente se afasta, a pessoa peca, é criminoso, ele é isso, é aquilo. Então não vou nem falar da palavra de Deus, ele não tem mais salvação. Nós apontamos, acusamos e já condenamos, mas sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos aqueles que aceitarem a Ele. Então, o meu recado para você que está me assistindo, não faça acepção de pessoas. Deus escolheu a todos para serem salvos. Basta eu e você levar o evangelho, levar a palavra. Obedeça a voz do Senhor. Todos aqueles que você considera que está perdido, vai lá, leva uma palavra do Senhor. Com certeza Deus tem uma obra a realizar na vida daqueles. Assim como Deus fez na minha vida e na sua vida, Ele pode fazer com aquele que está perdido. Nós achamos que está perdido, mas para Deus não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem prazer de salvar a todos. Então vamos meditar nesta palavra que Deus usou Pedro, mostrou para Pedro que aquilo que Deus purificou, nós não podemos chamar de imundo. Deus escolheu, nós não podemos rejeitar. Então fica com essa palavra no seu coração e obedeça à voz do Senhor e proclama o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Não tenha medo, tema ao Senhor e faça a obra de Deus. Que Deus abençoe. Beijo no teu coração, que esse dia possa ser abençoado para a glória de Jesus. Fique com Deus e beijo no seu coração.